Você quer enriquecer rapidamente? É só entregar todo o seu dinheiro, carro, casa, tudo para o pastor da sua igreja. E Deus vai te abençoar e vai te dar em dobro, em triplo. Você já ouviu esse tipo de conversa? Isso chama-se teologia da prosperidade. Vem comigo que eu vou te mostrar como tudo isso não passa de uma tremenda enganação. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Antes de definir o que é a chamada teologia da prosperidade, que tem seduzido a muitos atualmente, é necessário entender a sua origem. Ela nasceu no movimento pentecostal e este teve 3 grandes ondas no Brasil. O nosso estudo de hoje se baseia em ensinamentos do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior e do professor Felipe Aquino. Então, depois de dar os devidos créditos, vamos às 3 grandes ondas. Você já ouviu falar nelas? A primeira onda é representada pelas igrejas pentecostais clássicas, por assim dizer, tais como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, etc, etc. Ela se caracteriza pela centralidade em Deus, ou seja, Jesus iria voltar em breve, por isso era necessário responder com a busca sincera pela santidade. É a onda do Deus dos carismas. Aquelas igrejas, receberam influência direta de um movimento americano que enfatizava precisamente a grandeza de Deus, a centralidade do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade na vida pessoal. Por isso, a primeira onda, como nós chamamos, primeira onda de pentecostalismo, pode ser definida como uma busca de santidade de vida na presença de Deus. Ora, apesar de serem hereges, neste ponto me parece, talvez eu esteja enganado, mas me parece que eles não estavam assim tão errados não, Pois afinal, o que nós devemos fazer se não buscar a santidade dia após dia, não é mesmo? O problema já começa a partir da segunda onda de pentecostalismo aqui no Brasil, que se manifesta nas igrejas Deus e Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, etc, etc, etc. E a centralidade se concentra agora nos carismas e nos milagres. Por isso são chamadas de taumatúrgicas, ou seja, igrejinhas voltadas para as curas, os prodígios, as poderosas unções, do tipo de serviços e cultos religiosos voltados para milagres. Você buscar a igreja porque precisa de um milagre não me parece algo saudável. O que você acha? Escreva aqui nos comentários para nós. Nós devemos buscar a Deus porque nascemos para amá-lo e servi-lo? Ou porque precisamos de uma cura, um milagre em nossa vida? O que você acha? Coloca aqui no comentário. E por fim, a terceira onda do movimento pentecostal é justamente a da teologia da prosperidade. Se antes era o Deus dos carismas, primeira onda, depois os carismas de Deus, segunda onda, agora finalmente o homem tomou o centro e é Deus quem está a seu serviço. Aí virou toma lá, dá cá, Não parece mais igreja, mas sim um terreiro de macumba. A teologia da prosperidade baseia-se na lei da reciprocidade, ou seja, se o ser humano for bom para com Deus, Deus é obrigado a ser bom de volta. É uma relação matemática com ação e reação. Na medida em que a fidelidade humana é demonstrada de forma material, necessariamente se obterá a prosperidade material nessa vida. O pentecostalismo dessa teologia é antropocêntrico. Não é o homem que serve a Deus, mas Deus que serve ao homem. As igrejinhas dessa onda
não tem fiéis e sim clientes, o que leva inevitavelmente a uma progressiva paganização do cristianismo. Pois as pessoas pulam de igreja em igreja, como se diz, não em busca de salvação, mas em busca de um serviço. A teologia da prosperidade traiu o cristianismo de forma bem clara. Enquanto nas duas ondas precedentes, observa-se ainda um núcleo cristão, nessa o que se tem é um desagregamento do que é próprio do cristão. Pois toda a tradição evangélica segue a teologia de que o que importa é a fé e não as obras. A teologia da prosperidade consegue perverter essa tradição por meio de um jogo linguístico em que as obras são renomeadas como materialização, manifestação da fé, né? Isso significa que o que importa são as obras, pois Deus irá pagar. Mas não é só isso, gente. A teologia da prosperidade trai também o próprio cristianismo, pois ela não exige conversão, não exige mudança de vida, uma vida moral reta, não exige que a gente abandone o pecado. O que se tem no neopentecostalismo, em que a teologia da prosperidade se insere atualmente, é uma acentuação no fato de que as obras morais são desprezíveis, o que se traduz pela aceitação de todo tipo de pecado, de todo tipo de desregramento sexual. Diante disso, é possível afirmar que a teologia da prosperidade é, de fato, a paganização do cristianismo. Pois tal qual ocorre nos cultos pagãos, ou seja, faz-se uma oferenda, não mais em encruzilhadas, não, mas na conta bancária da igreja, na conta do pastor. De forma ascética, rápida e quase indolor, munido apenas de um cartão de crédito. Oferece-se ali um sacrifício, pagando pelo serviço que Deus irá prestar. Isso é paganismo. Enquanto no cristianismo o homem crê que Deus é o Senhor e que devemos estar a serviço de Deus, no paganismo é justamente o contrário. Deus é que está a serviço do homem. E cada vez mais novas fórmulas são apresentadas para que Deus se torne como que um escravo do homem e atenda a todos os seus caprichos. Por tudo isso, nós concluímos que a teologia da prosperidade é muito equivocada. Ela só se explica como uma verdadeira tentação satânica, em que cristãos, aos poucos, são levados a transformar o cristianismo e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em uma fórmula mágica e pagã. Durante muito tempo, os nossos irmãos evangélicos acusaram os católicos de praticarem um cristianismo paganizado. No entanto, com a teologia da prosperidade, a acusação voltou-se agora para eles mesmos, né? Pois, enfim, os evangélicos paganizaram o cristianismo. Mas não existe teologia da prosperidade dentro da Igreja Católica, professor Raimann? O católico também não paga o dízimo? Como explicar isso? Muito bem, então vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca ensinou que o Evangelho pudesse ser uma fonte de enriquecimento ou um meio de se levar uma vida regalada em nome de Deus. Ao contrário, o Senhor ofereceu a renúncia e a cruz àqueles que o seguirem. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Jesus fala de sacrifício, de renúncia, de perder a própria vida. E diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Isso claramente está longe de ser um ensinamento de enriquecimento.
Ele não é contra a riqueza justa e sabiamente usada para o bem de si mesmo e dos outros. Isso tem que ficar muito claro. Mas isso está longe de justificar a teologia da prosperidade. No entanto, os adeptos dessa teologia baseiam-se no Antigo Testamento para dizer que os homens de Deus foram ricos, como Salomão, por exemplo, né? E que Jesus prometeu que veio para que tenhamos vida em abundância. Ora, segundo a teologia da prosperidade, Deus concede riqueza e bens materiais a quem lhe é fiel e paga o dízimo com generosidade. Paga com bastante generosidade. Mas essa concepção está mal fundamentada. Todos os católicos devem dar a sua contribuição material à igreja, para que ela possa prover suas necessidades materiais. Isso é ensinado pelo próprio catecismo. Mas nem o catecismo, nem outro documento da Igreja Católica obrigam que o dízimo seja 10% do salário. Embora muitos adotem isso na prática, o que é até muito bonito, né? Mas o dízimo não pode ser uma troca com Deus. Deve ser uma doação generosa de quem o ama, gratuita e desinteressadamente. Na mentalidade do Antigo Testamento, quando não se tinha uma noção clara da vida eterna, os antigos judeus julgavam que a recompensa de Deus para os homens bons seria ainda neste mundo. Mas essa concepção ela foi mudando, como se pode ver no livro de Jó, Eclesiastes, Daniel e assim por diante. A certeza da vida eterna e de uma recompensa muito melhor foi finalmente trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Jesus não propôs riqueza nem prosperidade aos seguidores dele. Prometeu sim vida e vida em abundância. Mas não a vida mortal e sempre ameaçada que o homem conhece na terra, mas a vida imortal em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A carta aos Hebreus ensina que Deus nos corrige para o nosso bem. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Se sois privados da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Dessas palavras, pode-se ver claramente que é falso dizer que Deus paga em dinheiro e bens materiais a quem lhe é fiel. A piedade é, de fato, grande fonte de lucro para nós, mas para quem sabe se contentar, pois nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele poderemos levar, não é mesmo? Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. E Jesus deu-nos uma lição muito importante quando se encontrou com aquele jovem rico que perdeu a coragem de segui-lo por causa do dinheiro. Jesus lhe disse, se quiseres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram assim muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Ao que Jesus respondeu a eles: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Esses fatos que nós vimos até agora confirmam os argumentos evangélicos apresentados de que a teologia da prosperidade é uma farsa perigosa que tem enganado a muitos. Pessoas bem intencionadas, às vezes desesperadas com os seus problemas, principalmente com os seus problemas financeiros, dão o que têm e às vezes o que não têm a essas pseudo-igrejas, depois ficam em situação ainda pior. Não é essa a vontade de Deus. Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conhece alguém que foi enganado por um desses falsos profetas? Coloque aqui nos comentários para nós, conta pra gente. Você já viu um desses programas de TV que passam tarde da noite e que mostram falsos testemunhos com atores contratados, contracenando, que dizem que estavam à beira da falência e aí fizeram uma oferta para a igreja tal e hoje são donos de empresas bem-sucedidos? Já viu esse tipo de coisa? Coloque aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, né? É bem bacana mesmo. Tem um like pra gente também aí para ajudar o canal, né? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi importante para você, que ele trouxe aí um conhecimento a mais, algo que agregou, tá bem? Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, lá nos grupos de WhatsApp, porque assim você nos ajuda a evangelizar. E também a alertar mais pessoas sobre o perigo da teologia da prosperidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, né? Assim você vai continuar recebendo os nossos vídeos, né? Não esqueça de clicar no sininho, lá na opção de todas as atualizações, pois dessa forma você não nos perde de vista. Deus abençoe a todos, continuem rezando pela restauração da saúde da Maria Carolina, que está internada na UTI com pneumonia. Salve Maria!